Os smartphones top de linha ficam cada vez menos acessíveis a uma boa parte dos consumidores, com preços surreais, especialmente no Brasil. Mas a categoria intermediária oferece uma gama cada vez maior de opções interessantes, como o Mi 9 SE, espécie de versão mais modesta do Mi 9 da Xiaomi, ou o Galaxy A70, intermediário premium da Samsung. Mas qual dos dois é a melhor opção? O celular faz um comparativo de desempenho, bateria e câmeras, além de vantagens e desvantagens de cada um para te ajudar a escolher o seu próximo smartphone. Os aparelhos são bastante parecidos quando olhamos de frente, com recorte em gota para câmera frontal e poucas bordas. O A70 ocupa melhor o espaço com tela maior e um corpo mais compacto, mas as 6,7 polegadas do display não ajudam a deixar o dispositivo confortável para usar com uma mão, algo que o Mi 9 SE oferece bem com a tela de quase 6 polegadas. A parte traseira tem desenho parecido, mas o Mi 9 SE tem acabamento mais elegante em vidro. Ao menos o plástico do A70 tem boa aparência e é mais resistente, além de ter uma curvatura na traseira que compensa um pouco o tamanho exagerado. As câmeras do Mi 9 SE ficam em uma lombada considerável e por essa desvantagem o primeiro ponto vai para o Galaxy A70, que ainda tem entrada para fone de ouvido. Em recursos temos o mais recente Android, o Pie, e as interfaces mais novas também. A MIUI 10 está com alguns problemas de fluidez e autonomia de bateria. A One UI cumpre bem o seu papel de ajudar o usuário a manejar o celular com uma só mão. No mais, a gente tem leitura de impressão digital sob a tela nos dois dispositivos, com velocidade bem abaixo do ideal, mas é um recurso novo e bacana, quebra um bom galho na hora de pegar o celular do bolso ou da mesa, já liberando o uso. Se você preferir, pode usar o desbloqueio facial, menos seguro e também disponível em ambos. Empate nesse quesito, então um ponto para cada um. Como já citado, a MIUI 10 está com alguns problemas de otimização e isso influenciou negativamente em nosso teste de abertura de aplicativos no Mi 9 SE. O Snapdragon 712 é superior ao já ótimo 675 do A70, mas o celular da Samsung conseguiu fazer o teste em um tempo bem mais baixo por causa da má otimização de memória RAM do Xiaomi. E podemos ver que o potencial do hardware do Mi 9 SE é maior nos jogos. O Galaxy A70 não rodou os títulos que testamos com tanta fluidez e gráficos tão bonitos. Mais um empate aqui, portanto. Samsung colocou bateria com capacidade boa para segurar uma tela gigante no Galaxy A70, enquanto a Xiaomi economizou em carga no Mi 9 SE. E ainda assim, há cerca de 4 horas a mais em uso no nosso teste, não é uma diferença tão grande, se a gente pensar que são quase 1.500 mAh a mais no Galaxy. Mas o ponto de autonomia é do intermediário da Samsung. Com carregadores rápidos dentro da caixa nos dois aparelhos, não é de se espantar que o Mi 9 SE tenha tempo de recarga menor, já que ele tem bateria com menos capacidade. A diferença ficou em cerca de 20 minutos, mas o ponto fica com o modelo da Xiaomi. Tela AMOLED para todos os lados aqui, o que garante imagem parecida, mudando basicamente só as tonalidades conforme os ajustes de cada fabricante. No geral, o A70 acaba ficando à frente por chegar a nível mais alto de brilho, o que influencia no uso embaixo da luz do sol principalmente. A tela maior ajuda nesse quesito. Quanto ao áudio, temos aqui um embate de dois aparelhos com alto-falantes bem ruins. A qualidade do som não faz jus aos preços desses dispositivos, mas o A70 ainda tem qualidade menos pior, além de oferecer entrada P2 para fone de ouvido, facilitando ao usuário escolher outro jeito de escutar músicas ou áudio de filmes e séries. Mais um ponto para o Galaxy A70, que pega uma boa dianteira agora. Dois conjuntos triplos de câmera na parte de trás, sendo o Mi 9 SE com sensor mais parrudo de 48 megapixels, utilizado também na versão mais cara. Mas o A70 não fica muito atrás e tem 32 megapixels, que são condensados em 12 megapixels para oferecer uma boa qualidade. A faixa de preço, pelo que prometem, um dos dois impressiona, mas o A70 consegue bons níveis de detalhes com ou sem HDR e traz boas cores e contraste. O Mi 9 se perde em detalhes se utilizado HDR, sendo que deveria ser o contrário. As lentes ultrawide também têm qualidade inferior e abertura menor, mas dá para quebrar o galho dependendo da necessidade. Só evite utilizar em ambientes com pouca luz, isso vale para os dois aparelhos. Nas fotos com pouca iluminação, a falta de um modo noturno no A70 compromete bastante a qualidade geral. As fotos perdem bastante detalhes e não é raro o aparelho errar o foco. O Mi 9 SE é melhor nesse caso. Já no modo retrato, mesmo com algumas falhas, o A70 chega perto de alguns flagships. Já o Xiaomi deixa a desejar, entregando resultados medianos apenas. No conjunto principal, o ponto vai para o Galaxy A70 com resultados melhores na maior parte dos cenários. Nas selfies, o Mi 9 SE consegue bons resultados, inclusive com modo retrato em qualidade superior ao conjunto traseiro. Mas o A70 segue mais ou menos o que tem no conjunto principal e acaba ficando à frente, de novo. Mais um ponto então para o dispositivo da Samsung. Nas câmeras ambos podem filmar em 4K, mas a estabilização é fraca e o foco é lento. Na câmera frontal ambos só gravam em Full HD. Com os mesmos pontos fracos e as mesmas vantagens, o embate em gravação fica empatado.
Analisar o preço de dispositivos da Xiaomi é um problema no Brasil. Para quem compra importado, consegue preços melhores, mas fica sem garantia. Quem optar por comprar por vias oficiais paga um preço alto demais. Então quem leva nessa disputa? O Mi 9 SE tem um conjunto bem fraco em comparação com o A70 e pode ser encontrado por R$300 a menos via importadores. Mesmo com os pontos negativos, é uma boa economia no final das contas. Enfim, mesmo com um pontinho pelo preço mais baixo, o Mi 9 SE não consegue superar o Galaxy S70 neste comparativo. A Samsung cobra mais, mas entrega um conjunto bem mais parrudo no geral. Isso vale principalmente para bateria e câmeras. O Mi 9 SE consegue desempenho melhor, mas não fica absurdamente acima. É o indicado para quem busca potência e não liga tanto para os outros aspectos. Pelo menos nesse embate aqui, certo? E você concorda ou acha que faltou falar de algo que julga extremamente importante? Fala aí nos comentários, já aproveita para deixar sua curtida e assinar o canal do Tudo Celular para acompanhar os nossos próximos vídeos com análises e comparativos. Sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Corre lá no tudocelular.com para ver a matéria completa e fica ligado que a gente vai publicar guias para ajudar na escolha do seu próximo celular com alguma frequência. Eu deixo aqui o meu abraço e um até logo.